Paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindas à nossa live. Sejam bem-vindas à live Fundamentadas na Palavra. Estamos dando início a mais um momento de palavra e hoje nós estaremos falando sobre Maria, mãe de Jesus. Hoje a nossa palavra é sobre Maria, mãe de Jesus. E eu já quero te perguntar: Deus pode gerar um propósito dele dentro de você? Será que Deus pode usar o teu ventre espiritual para gerar em você o propósito dele? Você já parou para pensar nisso? Pois é. A pergunta vai ficar e depois você responde. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode gerar em você o propósito dele? Será que ele pode te usar para gerar algo para ele? Hoje nós estaremos lendo, compartilhando sobre Maria, mãe de Jesus. Lucas 1, versículo 38, vai ser a nossa base bíblica. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Glória a Deus. Minhas irmãs, Maria, mãe de Jesus. Maria vivia em Nazaré da Galileia, uma mulher simples, com uma vida simples, com uma rotina simples, que morava num lugar muito, muito simples. Uma vila bem humilde, tranquila, mas com pessoas completamente devotas ao Senhor, com pessoas que eram pessoas trabalhadoras, pessoas dignas, pessoas que preservavam a lei judaica. Maria, uma jovem menina, uma jovem mulher. Não sabemos ao certo a idade que Maria tinha, mas comentários bíblicos apontam que deveria ser entre 13 a 16 anos de idade. Então Maria deveria estar nessa escala de idade, dos 13 aos 16 anos, provavelmente, dentro dessa faixa aí, dos 13 aos 16, mas não sabemos exato a idade de Maria nesse momento aqui. As meninas judias, as moças, elas se casavam bem meninas, elas se casavam bem cedo. E por isso que Maria já estava noiva de José. Mesmo sendo muito jovem, mesmo sendo muito noiva, muito pequena ainda, uma menina ainda, pequena, né, no modo de dizer, né, de estatura, novinha, mesmo sendo novinha, Maria já estava prometida em casamento para José. E José, ele é descrito como um homem justo. Lá em Mateus 1,19 vai dizer que José era um homem justo, um homem que vivia segundo a justiça de Deus. Um homem íntegro, um homem compassivo, um homem obediente à lei de Deus, um carpinteiro simples e honesto, um homem com um coração ensinável, um homem de fé e um homem de obediência imediata. Nós vamos ver tudo isso na história de José, inclusive essa obediência imediata, e nós vamos ver lá na frente, ao decorrer, desenrolar da história. E era com esse homem que Maria estava para se casar, com José, esse homem justo. Maria era uma mulher piedosa, pura. Naquele tempo o noivado equivalia ao casamento. Então, desfazer um noivado naquele tempo era quase que um divórcio. Porque naquele tempo o noivado era quase um casamento, literalmente. Não é como nos dias de hoje, né? Que as pessoas ficam anos e anos e anos e anos noivas e parecem que podem viver a vida como elas querem mesmo estando noivas. Naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo a pessoa que era noiva, ela já era praticamente casada. Então, isso vai explicar por que lá em Mateus 1,19 vai estar escrito que José, marido de Maria, lá já vai descrever isso.
José como marido de Maria. Só que ele ainda não estava nessa condição de marido, mas ainda era noivo. Mas nós vamos ver ao longo dessa história aqui. Para quem está chegando agora, nós hoje falaremos sobre Maria, mãe de Jesus. E certo dia, o anjo do Senhor se apresenta para Maria, para essa jovem moça, essa menina, essa quase adolescente. O anjo do Senhor se apresenta para ela dizendo: alegra-te, agraciada. Deve ter sido impactante, né, irmã? Imagina receber uma visitação do anjo, o anjo bater na nossa casa. Meu Deus, deve ser algo muito forte da parte do Senhor. Maria, ela era o alvo da graça do Senhor, símbolo de uma nova aliança, nos mostrando que Deus, presta atenção, nos mostrando que Deus escolhe pessoas comuns para colocar nessas pessoas propósitos extraordinários. Deus usa pessoas comuns para colocar nessas pessoas comuns propósitos extraordinários. Não é qualquer propósito, é um propósito extraordinário. A bem-aventurança, a alegria está em cumprir os propósitos de Deus. Não iremos ter alegria e satisfação em outras coisas a não ser em cumprir, em fazer, em nos submeter à vontade do nosso Senhor. Assim como Maria. O Senhor escolheu naquele tempo um casal simples, humilde, porém um casal de pessoas justas, piedosas, onde a fé florescia dentro dessa humildade, onde a fé florescia dentro dessa justiça. Maria, ela conhecia a lei, ela era devota, ela conhecia sobre os escritos, ela sabia sobre a lei de Moisés. Maria, com certeza, aqui também aguardava pelo Messias. Ela estava aguardando o Messias como todos os outros estavam aguardando o Messias. Só que mal sabia Maria, mal sabia ela, que Deus usaria o ventre dela para colocar o Salvador. Ela não imaginava. Jamais ser humano algum poderia imaginar uma coisa dessa. Ela aguardava o Messias, mas ela não imaginava que ela seria o lugar onde seria gerado o Salvador da humanidade. E aqui em Lucas, começando no capítulo 1, nós vamos ter a cobertura completa dessa história, desse desfecho. O anjo se apresenta a Maria, chama Maria de agraciada. Ela ouve, ela fica quieta, porém, buscando entender o que estava acontecendo. E o anjo se apresenta para Maria e a primeira coisa que ele diz: não tenha medo, Maria, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Maria, a graça te alcançou e tu não está sabendo o tamanho do propósito que está vindo por aí. Maria, você foi agraciada. Maria, Deus olhou para você. Deus te viu, Maria. Deus te achou. Maria, Deus prestou atenção no teu coração humilde e Ele te escolheu, Maria. Agraciada, favorecida, cheia de graça. E a palavra agraciada, ela vai trazer também um significado de ação de Deus que concede um favor duradouro. Maria foi aquela que recebeu graça e viveu sobre a graça do Senhor. O anjo lhe descreve como iria acontecer, porque o anjo chega, fala para ela: Maria, não tenha medo. Bem-aventurada és tu, Maria,
Não tenha medo, Maria. E o anjo começa a descrever para Maria o que está acontecendo, o que vai acontecer. O anjo começa a detalhar as coisas para Maria. O anjo começa a explicar para Maria o propósito dela, o tamanho daquele propósito. O anjo vem e fala: você ficará grávida e dará à luz um filho. O anjo vem para Maria aqui e apresenta para Maria o propósito dela: ficar grávida e dar à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. E aí o anjo vem. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E aí já começa a promessa. Então, Maria, ela recebe esse chamado do Senhor. Ela recebe ali agora o propósito dela. Agora ela vai ter acesso à promessa dentro do propósito dela. E as coisas vão tomando proporções. Maria, vem algo grande para sua vida. Maria, você foi agraciada. Maria, você foi separada. Maria, você foi escolhida para um propósito santo, para um propósito poderoso. Você vai trazer o Salvador, Maria. Deus vai usar o teu ventre, Maria. Deus vai usar o teu útero, Maria. E é por isso que eu comecei aqui hoje, minha irmã, perguntando: será que Deus pode gerar dentro de você o propósito dele? Porque Maria, quando o anjo chegou, quando o anjo chamou de agraciada, bem-aventurada, ela não falou nada, ela ficou quieta, ela ficou refletindo. E depois que o anjo falou, depois que o anjo explicou, Maria respondeu o que nós começamos a nossa live lendo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria disse sim para o propósito de Deus. Maria disse sim para o Senhor. E essa noite é noite de dizer sim para o Senhor. É noite de dizer sim para os propósitos de Deus nas nossas vidas. É noite de dizer sim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Faz em mim, cumpra em mim. Senhor, o meu útero, o meu ventre espiritual é do Senhor. Será que Deus pode contar com você, minha irmã, nessa geração? Será que Deus pode colocar dentro de você o propósito dele? Que vai impactar a nossa geração, que vai impactar a nossa família, que vai impactar a nossa cidade. Será que Deus pode contar comigo, com você nessa noite? Ele está te perguntando. Eu posso gerar o meu propósito dentro de você? É a pergunta do Senhor para as nossas vidas. Maria foi um instrumento escolhido por Deus para que o plano da redenção acontecesse na terra. E você, minha irmã, é uma escolhida de Deus para um tempo como esse. Você, mulher que me ouve, que vai me ouvir futuramente, você é uma escolhida de Deus. Você é alguém que Deus colocou dons, talentos, e Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Deus quer colocar em você os propósitos dele. Deus quer colocar em você os projetos dele, que são bem melhores do que os seus projetos. Muito melhores. Se você acha que os seus projetos são bons, é porque você ainda não sabe os projetos de Deus para a sua vida. São muito melhores. São projetos e propósitos eternos. Deus nos criou com uma intenção. E intenção eterna. E ninguém pode viver o seu propósito no seu lugar. O propósito que Deus tem para você é seu, é para você. Ninguém vai viver teu propósito no teu lugar. Seus filhos, seu marido, sua esposa, seus sobrinhos, eles não vão viver o teu propósito no teu lugar. É você que vai viver o teu propósito. É você que vai viver a tua promessa. É você que Deus chama nessa noite. O anjo se revela para Maria,
o anjo explica para Maria. E o que Maria responde? Que se realize em mim, Senhor. Se realize tudo conforme a tua vontade. Se realize, Deus, faça. Pode fazer. A pronta aceitação de Maria demonstrou seu caráter devoto e muito obediente. Ela estava pronta para se arriscar e cair em desgraça e divórcio para cumprir a ordem de Deus. Quando Maria diz sim para o anjo, quando Maria diz sim para o propósito, quando Maria diz sim para Deus, Maria não está nem pensando em José, ela não está nem pensando no casamento, ela não está nem pensando nas consequências de aparecer grávida de uma maneira divina, sobrenatural. Ela não está nem pensando o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, como que vai ser José, quando ele vê essa barriga, quando ele ficar sabendo disso. Maria, ela nem mediu nada. Ela disse sim, Senhor, eis-me aqui, faz em mim, cumpra em mim, eu estou aqui, eu quero. Ela nem mediu nada. A fé dessa mulher levou a uma obediência imediata. A fé dessa mulher levou a um sim imediato. Se fosse outra pessoa, poderia ter falado: anjo, espera um pouquinho que eu vou ver com o meu noivo. Anjo, espera só um pouquinho que eu vou perguntar lá em casa. Anjo, espera um pouco, porque olha, eu vou pensar, anjo. Não, Maria não fez isso. Maria, ela imediatamente, Senhor, eis-me aqui, se cumpre em mim, faz em mim. Eu digo sim para o propósito, eu digo sim para esse projeto, eu digo sim para essa missão, eu digo sim, que se realize em mim tudo conforme a tua vontade. Que coragem, meu Deus, que coragem dessa mulher. Essa coragem de dizer sim imediatamente. Essa coragem de, olha, eu não estou me importando se José vai me entender, eu não estou me importando se a minha família, eu não estou importando se eu vou ser apedrejada, né? Porque ela ia grávida e noiva. E não era de José, poderia ser apedrejada, porque era cultura. A mulher que cometesse um adultério, ela poderia ser apedrejada. Maria não pensou em nada. Maria não pensou em objeções. Maria não ficou dando desculpas para Deus. Maria não ficou pensando toda a vida se ia corresponder ou não. Maria disse sim imediatamente. Maria entendeu a missão imediatamente. Maria entendeu o propósito imediatamente. Minha irmã, dizer sim para Deus, dizer sim para o Senhor, é dizer não para nós. É dizer não para mim, é dizer não para você. Dizer sim para Deus é dizer não para as minhas vontades. Dizer sim para Deus é confiar que o propósito dele é muito melhor, é muito maior, é muito mais poderoso. E que eu estou disposta e disponível a viver o plano dele, não o meu. Dizer sim para Deus é perder nessa terra. Dizer sim para Deus é perder até mesmo coisas. Em alguns momentos, pessoas. Dizer sim para Deus vai nos levar a perder algumas coisas. E será que nós estamos mesmo dispostas a perder alguma coisa para dizer sim para o nosso Deus? Será que estamos dispostas a perder status, posições, contatos, perder ambientes, situações para dizer sim para Deus, para o propósito dele? Porque dizer sim para o Senhor é dizer não. Eu nego a mim mesma. Eu vivo exatamente o que Jesus disse lá na frente, bem na frente. Negando a mim mesma. Seguir Jesus é negar a si mesma. Então, dizer sim para o projeto de Deus é negar a si mesma. Dizer sim para o chamado é negar a sua vontade, é negar a sua carne, é negar o seu tempo e é negar muitas coisas. A verdade é essa. Maria foi extremamente corajosa. Coragem que procedeu de uma vida de intimidade com Deus. Essa coragem de Maria não veio dela mesma. Mas, tu lembra que eu disse que Maria era uma mulher devota, ela conhecia a lei, ela conhecia Deus.
Ela era humilde, ela era pura, ela era simples. Maria teve coragem de dizer sim porque ela conhecia Deus. Ela tinha vida de oração. Só alguém que está debaixo de uma vida de oração, minha irmã, tem coragem de dizer sim para os propósitos de Deus, para os projetos de Deus. E mais uma vez eu te pergunto, será que Deus pode gerar em você o propósito dele nessa noite? Será que hoje tem Maria aqui para dizer sim para o propósito de Deus? Será que hoje tem Maria aqui para dizer sim para o chamado de Deus? Será que tem Maria aqui hoje para tomar a cruz e seguir o Mestre? Será que tem Maria aqui hoje que tem coragem de largar tudo por amor a Cristo? Viver somente para Ele, por Ele? Abraçar o chamado? Abraçar o propósito de verdade? Porque você não está conseguindo abraçar o propósito de verdade. Você não está conseguindo abraçar o chamado de verdade. Você sabe que tem coisas que te prendem, tem coisas que te paralisam. Você quer, mas às vezes você não consegue se entregar à medida que Deus está pedindo essa entrega, à medida que Deus está exigindo uma entrega. Deus busca Marias com coragem para dizer sim, Senhor, pode gerar em mim o teu propósito. Pode confiar em mim, Deus, para cumprir o teu propósito. Pode confiar em mim, Senhor, para carregar a bandeira do Evangelho. Pode confiar em mim, Senhor, para cumprir a tua missão aqui nessa terra. Será que hoje nós temos coragem, mães, de dizer sim para o nosso Deus? Será que hoje nós temos coragem de dizer sim, Senhor? Governa a minha vida, governa a minha mente, governa o meu coração, governa a minha casa. Será que nós temos coragem de dizer sim? Verdadeiramente dizer sim? Maria deixou algumas coisas para trás para viver o propósito. Maria negou a si mesma para viver o propósito. É só você pensar em uma gestação. Se você já foi uma mulher que gerou, se você tem filhos, se você já teve essa experiência, você sabe muito bem como é a experiência da gestação. E quantas coisas uma mãe precisa se abster. Quantas coisas uma mãe precisa renunciar para carregar aquela criança com saúde, com vida. Quantas coisas a mãe tem que fazer para proteger aquela criança. Quantas coisas ela precisa deixar de comer. Quantos lugares ela às vezes precisa até deixar de ir. Então Maria, ela passou por isso, de negar a ela mesma para viver o propósito, para viver o projeto de Deus. E se fosse necessário, ela deixaria até mesmo aquele casamento. Se fosse necessário, ela deixaria até a família, a parentela, porque ela queria viver o propósito de Deus, porque ela disse sim para o anjo, ela disse sim para Deus, porque ela confiava em Deus. A nossa vida de oração nos leva a novos níveis de confiança no Senhor. A nossa vida de oração nos leva a níveis de entrega total ao Senhor. Maria disse sim para a missão de Deus. Maria disse sim para o propósito de Deus. E naquele momento ali, como eu já disse, ela não foi buscar a opinião de José, ela não foi buscar a opinião dos parentes, das primas, ela não foi buscar a opinião de ninguém, ela simplesmente disse para o anjo, que se cumpra em mim, segundo a tua palavra, que se cumpra em mim. Maria não pensou em mais nada. Ela só correspondeu. Ela só respondeu sim. Ela só se colocou na dispensação. Ela só se colocou na brecha para viver o propósito de Deus. Maria não gerou para ela mesma, ela gerou para o Senhor. E nós precisamos gerar para o Senhor. Nós precisamos ser mulheres que geram para o Senhor. Nós não podemos continuar gerando coisas para nós mesmas e ficarmos presas em nós mesmas, presas no sistema, presas dentro de uma caixinha, presas dentro de 4 paredes. Nós precisamos gerar para o Senhor. Tem que dar frutos.
tem que frutificar, tem que florescer. Precisamos gerar para Deus. E quando José soube da gestação, ele até cogitou desfazer o casamento de uma maneira pacífica, de uma maneira honesta, de uma maneira que não iria gerar nenhum tipo de escândalo, porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele não fazia escarcéu, ele não botava a boca no trombone, ele era sábio. Só que quando ele pensou em desfazer o casamento, o anjo do Senhor se revela a José por sonho. O anjo falou com Maria e depois se revelou para José em sonho. E disse para ele que era para ele tomar Maria como esposa, porque o que nela havia sido gerado era do Espírito Santo. O que você está gerando, minha irmã, no espírito, o que você está gerando no espiritual, procede do Espírito Santo. O que você está gerando na oração, o que tem crescido dentro de você, procede do Espírito Santo, se estiver alinhado na oração, no jejum, na palavra de Deus. O que você está gerando no Espírito, o que você gera na oração, o que você gera no jejum, o que você gera na presença de Deus, procede do Espírito Santo, o seu chamado, o seu ministério, a sua vida em comunhão com o Senhor. E quando o anjo diz para José tomar Maria como esposa, imediatamente ele faz isso. A fé prática, a fé em movimento, a fé imediata. José teve uma fé imediata, porque o anjo se revelou, falou e ele logo colocou em prática. Mais uma coisa que nós precisamos aprender, colocar em prática tudo que Deus já tem nos dito. Você tem ouvido, você tem recebido direções, está faltando colocar em prática. Fazer como José, que através de um sonho o anjo se revelou e imediatamente ele se movimentou, ele colocou em prática. Está na hora de colocar em prática algumas coisas que o Senhor já tem nos dito. Está na hora de colocar em prática, de nos levantar e seguir a direção que o Espírito Santo tem nos dado. Deus escolheu Maria para gerar nela o Messias. De igual forma, minhas irmãs, o Senhor nos escolheu para gerar um propósito dele em nós. Só que hoje ele nos pergunta gentilmente, amavelmente: eu posso gerar o meu propósito em você? Deus não vai arrombar a porta do teu coração, gentilmente ele vai te perguntar: eu posso gerar em você? Eu posso usar você? Eu posso usar a sua voz? Eu posso usar as suas mãos? Eu posso usar as suas pernas? Eu posso usar os seus pés? Conformosos são os pés daqueles que vão. Eu posso usar a sua vida? Eu posso gerar o meu propósito em você? Tem espaço para o meu propósito no seu coração? Tem espaço para o meu propósito na sua vida? Tem espaço para o meu propósito na sua rotina? Tem espaço para o meu propósito na sua mente, Maria? Tem espaço para o meu propósito nos teus projetos, Maria? Tem espaço, Maria? Eu posso gerar? Eu posso usar o teu ventre espiritual, Maria, nessa noite e começar a fazer uma obra linda, poderosa dentro de você? Eu posso usar a sua vida para glorificar o meu nome? Eu posso usar a sua vida? O Senhor te pergunta. Ele quer fazer, mas ele te pergunta: eu posso fazer? Porque se você disser, sim, Deus, o Senhor pode fazer. Aí, minha irmã, é novos níveis profundos.
níveis poderosíssimos no Senhor. Ele pode gerar em você o propósito dele. Ele pode usar a sua vida, sua casa, os seus recursos. Ele pode usar tudo que você tem. Ele pode usar tudo o que você tem. Há um cantinho aí para o propósito de Deus? O Senhor te pergunta nessa noite. Ele nos pergunta nessa noite. Será que nessa noite nós vamos falar para Deus igual Maria? Oh Deus, eis-me aqui, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Dizer sim para Deus é dizer não para mim mesma. Dizer sim para Deus é dizer não para a minha carne. Dizer sim para Deus é dizer não para as minhas vontades carnais. Dizer sim para Deus é dizer não. Não, Deus. O teu plano é melhor. O teu sonho é melhor. O teu projeto é melhor. E eu quero viver o teu projeto, o teu sonho. Deus fez uma obra linda na vida de Maria. Dessa mulher humilde, dessa mulher devota, dessa mulher piedosa, dessa mulher justa. Dessa mulher de coragem que quando o anjo chegou, com paciência ela ouviu, com reverência ela ouviu e depois ela disse sim para o chamado. Ela disse sim para o projeto. Ela disse sim, Senhor, eu estou aqui. Pode me usar. Nós vamos aprender algumas coisas com Maria, além de dizer sim, além de ouvir atentamente, além de ter essa coragem toda para renunciar tudo que fosse necessário. Nós vamos aprender que nós precisamos sim dizer sim para o nosso Deus. Se queremos viver coisas grandes no Senhor, nós precisamos dizer sim para o Senhor. Mesmo sem entender, minha irmã, porque dizer sim para Deus é você, sem entender, continuar avançando, prosseguindo, confiando, dizer sim para Deus. Muitas das vezes você não vai compreender totalmente, mas você segue dizendo sim para Deus, porque você escolhe confiar. Não está entendendo nada, mas prefere confiar no Senhor. Em alguns momentos será exatamente assim. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio, porque eu disse sim. Sim para o projeto, sim para o chamado, sim para o ministério, sim para a presença do Espírito Santo, sim para as coisas espirituais, sim para a oração, sim para a Bíblia, sim para o jejum, sim para Jesus Cristo. Outra coisa que nós vamos aprender aqui com Maria é guardar o que Deus fala. Porque em Lucas 2,19 vai estar escrito que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria falava pouco e refletia mais. Maria deixava Deus amadurecer as promessas dentro do coração dela. Maria, ela guardava e refletia na promessa. Ela guardava e refletia nas palavras que Deus já havia liberado, nas direções que o Senhor já tinha liberado. Ela não saía falando para os quatro cantos da terra. Ela guardava, ela refletia, ela consentia e prosseguia a jornada e a caminhada. E nós precisamos proteger a nossa promessa. Nós precisamos guardar a nossa promessa. Nós precisamos refletir mais, minhas irmãs. Refletir mais no que Deus está falando, refletir mais no que Deus está querendo ensinar. E guardar a promessa. Preservar a promessa. A fé madura não reage, a fé madura reflete. Maria refletia
em tudo o que estava acontecendo. E Maria nos ensina a lidar com as promessas de Deus em silêncio e com esperança. Porque haverá um momento certo de falar, haverá um momento certo de comunicar, haverá um momento certo para mostrar. E Maria nos ensina isso. Fale pouco, reflita um pouco mais, guarda o que Deus te falou, guarda no coração a direção, guarda no coração o sonho, guarda no coração o projeto, guarda no coração aquilo que Deus está te entregando, guarda no coração a palavra que Ele lançou, liberou sobre a sua vida, guarda no coração, guarda, cuidado, porque tem muitos faraós, Herodes, por aí, querendo aniquilar a nossa promessa, querendo matar a nossa promessa. Tem muitas pessoas que não sonham, que querem matar os nossos sonhos. Há muitas pessoas que não projetam, que querem matar os nossos projetos. E matam com palavras, matam com olhares, matam profetizando caos. Então guarde a tua promessa. Guarde aquilo que Deus falou. Haverá um momento de falar, de agir, de mostrar, mas guarda no coração. Reflete em tudo que Deus está fazendo. Fale pouco, ouça mais, fique atenta, vigie. Você já disse sim para o propósito de Deus? Você já disse sim para o projeto de Deus? Você já disse sim, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim segundo a tua vontade? Você já disse sim, Senhor, pode gerar, Senhor, pode usar o meu vento espiritual, pode gerar em mim, Senhor, tua promessa, teu propósito. Senhor, eu estou aqui, pode gerar. Você já disse sim, você já deixou Deus trabalhar. Agora, minha irmã, que você disse sim para o Senhor, vigia. Sai falando não. Eu sei que nós, como mulheres, a gente tem uma necessidade de falar. Parece que a gente vai explodir se não falar. Mas se você é casada, fala pro teu esposo. Melhor. Compartilha com ele. Ora com ele. Se você tem uma melhor amiga de confiança, uma mulher de Deus, mulher de oração, aí sim, pode até ser. Se Deus assim direcionar. Mas, minha irmã, aprenda a guardar a promessa. Porque a promessa que Deus te fez é muito grande. A promessa que está sobre a sua vida é muito grande. Você disse sim. Você disse que Deus podia te usar. Você disse que Deus podia te tomar por inteira. Você disse que Ele tinha o governo da sua mente, do seu coração, do seu corpo, da sua casa, das suas finanças. Você disse sim para Deus. Você se entregou para Jesus Cristo. Então, minha irmã, a promessa é grande. O propósito é muito grande. É um propósito enorme. Então, cuide da tua promessa. Não exponha antes do tempo. Não fale nada. Vai orando, vai jejuando, vai buscando, vai se aperfeiçoando. E quando não der mais para esconder, aí, minha irmã, aí a missão é do Senhor. Aí é Ele que está cuidando. O que nós não podemos fazer é expor antes da hora. Temos que ter cuidado com a promessa. Então, protege aí a sua promessa. Nós aprendemos com Maria que nós precisamos servir com humildade. Nós precisamos ser mulheres humildes diante do Senhor. Mulheres humildes, mulheres quebrantadas. Porque Deus levanta pessoas simples para cumprir propósitos extraordinários. Deus levanta pessoas simples para injetar nessas pessoas grandes planos. Maria não se considerava digna de ser lembrada. Mas Deus se agradou da humildade de Maria. O orgulho nos afasta da vontade de Deus, mas a humildade nos aproxima. A humildade nos aproxima do Senhor. A humildade, minhas irmãs, ela vai abrir portas.
A humildade abre portas que nenhum talento seria capaz de abrir. A humildade te leva a lugares que nenhum dinheiro poderia te levar. A humildade faz coisas que dinheiro, status, nome não poderiam fazer. Deus abate o soberbo e o orgulhoso, mas Ele honra aqueles que são humildes. Deus olhou para Maria, uma mulher comum, uma mulher simples, uma mulher que morava numa vila simples, com pessoas simples, mas com um coração generoso, um coração puro, um coração limpo diante de Deus, uma humildade que começa de dentro para fora, porque as pessoas às vezes confundem humildade, pensam que humildade é se vestir com a roupa mais barata que tem. E aí se eu me visto com a roupa mais barata que eu acho, não, eu já sou humilde. Não, minha irmã, humildade não é isso. Começa aqui dentro, ó. Começa no coração. Porque Deus, primeiro, Ele vê o coração. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Deus olhou para o coração humilde de Maria e usou aquela mulher com aquele coração humilde. Nós aprendemos com Maria a suportar a dor com fé. E quando que nós vamos ver isso na história? Quando Maria passa pelo episódio de ver Jesus crucificado. E ainda naquele momento de dor e de sofrimento, ela se manteve na fé. Ela se manteve na presença do Senhor. Ela se manteve ali, mesmo diante do sofrimento. Só que Maria, ela não dependia de circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, para ser firme em Deus. Ela era firme em Deus, desde nova, desde menina. Ela tinha vida de oração desde menina. Ela tinha vida de devoção desde menina. Então, seu relacionamento pessoal com Deus foi construindo em Maria uma fé sólida, madura, forte mesmo. Porque na oração nós vamos adquirindo essa força, essa maturidade. Então Maria, ela perseverou ali. Ela continuou ali nos pés do filho dela, ali na cruz. Porque como homem, ele era filho dela. Estava na cruz, estava sofrendo, estava morrendo. Mas ela estava ali, mesmo diante da dor, com fé. Fé no Senhor. Fé no Deus que fez a promessa. Fé no Deus que a escolheu para cumprir um grande propósito. A obediência deve ser maior do que a compreensão e ela poderia ainda estar pensando em tantas coisas. Mas a obediência, a nossa obediência também tem que ser maior do que a nossa compreensão. Não adianta, irmãs, nós queremos entender tudo, porque nós não vamos entender tudo de imediato. O Senhor não vai falar tudo imediatamente, mas nós vamos precisar confiar e nos manter na obediência, embora não estamos entendendo tudo completamente, mas nos manter na obediência, porque a obediência, ela custa. A obediência custa, mas traz glória. Há um peso de glória que só vem através da obediência. Deus usa pessoas comuns, minhas irmãs, para propósitos eternos. E Deus quer usar a nossa vida para esses propósitos eternos, porque os propósitos não acabaram. O de Maria era carregar Jesus, criar Jesus, cuidar de Jesus. Mas e o meu e o seu? Qual é o nosso propósito eterno? O que Deus está fazendo em nós? O que Ele deseja fazer dentro de nós? Ele tem o nosso sim para colocar o projeto e o propósito dele no nosso coração,
no nosso ventre espiritual. Ele pode contar conosco. Nós precisamos, minhas irmãs, a refletir em nossos caminhos e desejar profundamente viver esses propósitos eternos do Senhor. Maria nos ensina que devemos dizer sim para o propósito. Ela nos encoraja a dizer sim para o propósito. Ela nos ensina a guardar no nosso coração a promessa, não falar antes da hora. Ela nos ensina a servir com humildade, ter humildade de espírito, ter humildade na presença do Senhor, ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração rendido, devoto ao Senhor. Ela nos ensina que podemos e temos que suportar com fé os momentos dolorosos. A obediência custa, mas traz glória. A glória de Deus é revelada, é manifesta através dos atos de obediência. Maria nos ensina que Deus usa pessoas comuns para propósitos eternos. E mais uma coisa que Deus nos ensina é que Ele escolhe os disponíveis e não aqueles que parecem ser capazes. Deus escolhe os disponíveis. Deus usa os disponíveis. E é por isso mesmo que eu comecei te perguntando: será que Deus pode usar você? Será que Deus pode gerar em você o propósito dele? Porque se você estiver disponível, é você que ele vai usar. Mas será que você pode dizer sim para o Senhor, como Maria disse sim para o Senhor? Não pensando nas consequências, não medindo nada, mas apenas querendo obedecer a Deus, querendo apenas fazer a vontade de Deus. Porque Maria prontamente quis fazer a vontade de Deus, ela quis viver o plano de Deus, ela quis viver os projetos de Deus para a vida dela. Será que Deus acha que entre nós hoje um coração disposto, um coração disponível para a partir de hoje colocar dentro desse coração disponível o propósito dele? Será que Deus acha que entre nós uma mulher de coragem para dizer sim para Deus? Sim, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim conforme a tua vontade. Sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Deus. Eu quero ser curada, eu quero ser transformada, eu quero carregar, Deus, o propósito do Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero, Jesus, eu quero pregar, eu quero, meu Deus, estar envolvida nas coisas do Senhor, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero ler Bíblia, eu quero estar com mulheres que têm sede, que têm fome da tua presença. Deus, eu quero. Se você quer, minha irmã, o Senhor, Ele te chama. Se você quer, Ele também te quer. Ele quer te usar. Ele quer usar sua voz. Ele quer usar suas mãos, suas habilidades. Ele quer usar os recursos que Ele te deu. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar o seu intelecto, a sua inteligência, a sua sabedoria. Mas será que Ele pode gerar em você o propósito dele? Porque gerar o propósito dele em você é você ter a consciência plena de que, acabou os seus propósitos terrenos. E aí você vai começar a viver os propósitos de Deus, os mistérios de Deus, as coisas de Deus, os sonhos de Deus. Olha a grandeza do que Maria carregou. Jesus. Aquela menina simples e humilde, pura, justa, piedosa, carregou no ventre dela o Messias, carregou a promessa no ventre dela, carregou a redenção que nos alcança até agora e seguirá nos alcançando. E já já estaremos com Ele, já já veremos a face dele.
Que propósito maravilhoso, que propósito eterno Maria carregou. Minha irmã, Deus quer usar a sua vida, Ele quer gerar em você o propósito dEle, só que Ele só precisa que você permita que Ele faça. Ele só precisa do teu sim, do teu sim. Você pode dizer sim, você quer dizer sim, você quer viver o chamado, você quer viver o propósito. O que está faltando para você viver o chamado e o propósito? O que está faltando para você mergulhar na presença do Senhor? O que está faltando para você viver intensamente os projetos do Senhor para a sua vida? Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua voz. Ele quer te usar para falar com outras mulheres. Ele quer te usar para orar por outras mulheres. Ele quer te usar para encorajar outras mulheres. Mas Ele quer que você diga sim para o propósito dEle. Porque aí, quando você dizer sim para o propósito dEle, você vai começar a viver intensamente experiências com Ele. Mas é um ato de coragem. Mas também é um ato de amor. Porque quando eu digo sim para Deus, eu estou expressando o meu amor por Ele. Sabe quando a gente está no primeiro amor, quando a gente se rende, quando a gente se converte, lá atrás, quando a gente se converte, a gente fica naquela chama, a gente fica naquela paixão, a gente fica naquele amor, naquela intensidade. E se a gente pudesse, a gente lia a Bíblia toda em um dia. Se a gente pudesse, a gente estava na igreja todos os dias, se ela abrisse as portas todos os dias. Aquele amor do primeiro amor, aquela intensidade do primeiro amor. Sabe, é isso que tem que voltar a arder dentro de nós. É isso que tem que voltar a arder dentro do nosso coração. Porque nós até sabemos que Deus quer nos usar. Nós até sabemos que Ele tem um propósito para as nossas vidas. Nós sabemos. Só que às vezes as coisas deste mundo, as preocupações desse mundo, as situações desse mundo, elas vão nos desencorajando. Mas se nós estivermos na chama, no amor, na pegada da oração, nós vamos tendo coragem de dizer sim para Deus e coragem de dizer não para nós mesmos. Deus quer usar a sua vida, minha irmã. Deus quer gerar algo muito grande dentro de você. Deus quer fazer algo muito grande através de você. Você é a imagem e semelhança dele e ele quer te usar para se revelar a outras pessoas. Então seja encorajada por essa palavra. Que se ache em você um coração como o coração de Maria. Um coração obediente, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração rendido e um coração que só queria fazer a vontade do Senhor. Que se ache em nós esse coração de serva, que se ache em nós esse coração manso, puro, esse coração desejoso pelas coisas do Senhor, que se ache em nós. Que você possa, em nome de Jesus, dizer sim para Deus. E que você viva as promessas dele para a sua vida, assim como Maria viveu. Eu acredito que o anjo, quando chegou para Maria, começou a descrever: olha, Maria, você vai ficar grávida, você vai dar à luz. Vai ser assim, 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 Maria. Mas eu penso que mesmo com Maria sabendo de como seria, eu ainda imagino que ela não tinha a plena dimensão da grandeza do propósito de Deus na vida dela. Ela disse sim, ela disse: eis-me aqui, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Jesus, eu estou aqui hoje, Jesus, nessa noite. Que se cumpra em mim, que se cumpra em nós. E talvez nós estejamos como Maria aqui agora. Está sabendo mais ou menos como que vai ser o propósito e a promessa. Mas não está tendo ainda
olhos suficientes para enxergar o tamanho e a grandeza desse propósito e dessa promessa. Nós sabemos, temos noção, mas ainda não conseguimos medir a grandeza. É muito grande o projeto, o propósito. É muito grande. Só precisamos ter esse coração de Maria, obediente, sensível, quebrantado, que diz sim prontamente para o Senhor. E Ele age, Ele faz. E ela ainda disse, olha esse versículo aqui, que Maria, o cântico de Maria. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Maria conhecia a lei. Ela conhecia a palavra do Senhor. Olha como é importante conhecermos a palavra de Deus. Porque ela vai nos dar capacidade, habilidade e maturidade para dizer sim para o propósito, para dizer sim para o chamado. E Ele vai se atentar para aquele coração disponível. O Senhor vai se atentar para o coração que está aberto. Deus deseja realizar, minhas irmãs, e que Ele possa realizar em nossas vidas, em nome de Jesus. Diga sim para o seu chamado. Diga sim para o seu propósito. Para de correr. Para de fugir. Para de se esconder. Para de ficar se esquivando. Você já sabe. Ele já falou. Volta. Volta para o lugar da oração. Volta para o lugar da palavra. Volta, minha irmã, para o lugar do jejum, da consagração. Volta para a igreja. Volta para os caminhos dele. Volta para a rota do Senhor. Volta para o caminho. Volta para os propósitos. Volta para os projetos de Deus na sua vida. Você já sabe. Para de correr. Para de se esquivar. Para de se fazer de desentendida. Você já sabe que Ele quer te usar. Se coloca na posição. Se coloca na brecha. Deixa Ele usar a sua vida. Deixa Ele gerar em você o propósito dele. É melhor do que o seu. É maior do que o seu. O plano de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita. O plano e a vontade dele é muito mais perfeito do que o meu e o seu juntos. Queira viver os propósitos de Deus. Que o Senhor ache nessa noite um coração disponível para Ele colocar o projeto, o propósito, o sonho dele. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te usar nos dons. Deixa Deus te usar na palavra. Deixa Deus te usar na oração. Deixa Deus fazer na tua vida, minha irmã. Deixa o Senhor trabalhar com força. Porque só você sabe quem esteve do teu lado e foi Deus. Você sabe que você pode confiar nele, que ele é o teu provedor. Você sabe que quando faltou mãos da terra, não faltou a mão poderosa do Senhor. Então se renda, viva para Ele, se entregue totalmente para Ele, sem reserva e sem medida. Você acha que o que você tem já é bom? Vai ficar muito melhor na mão e na presença do Senhor. Então deixa o Senhor injetar em você o projeto, a promessa e o propósito que Ele tem e você já sabe. Porque aqui não tem ninguém desentendida. Nós todas sabemos que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou e que Ele já nos confiou talentos em nossas mãos. Só que às vezes nós queremos enterrar os talentos.
ao invés de multiplicar os talentos. Não enterre mais o talento que ele te deu. Deixa ele trabalhar na sua vida. Como Maria deixou ele trabalhar. Como Maria se permitiu. Como Maria abriu o coração. Como Maria deixou o Senhor trabalhar. Como Maria se entregou completamente. Faça como Maria. Você não tem noção da grandeza desse propósito. E nem tenha mesmo, minha irmã. Deixa Deus te surpreender. Você vai contemplar, você vai ver. E Ele vai te confirmar essa palavra no teu coração. Essa palavra tem direção, tem coração. Essa palavra tem endereço. Deixa Deus implantar em você o propósito dele. Em nome de Jesus. E viva tudo que ele tem para sua vida. Viva cada projeto. Se renda igual Maria se rendeu. Tenha coragem. Tenha fé. E você vai ver, minha irmã. Você vai ver que é extraordinário. Isso não é jargão, não. Eu tenho certeza dos propósitos de Deus. Eu tenho certeza que a vontade do Senhor é perfeita para a nossa vida. Eu tenho certeza que o tempo de Deus é perfeito para a nossa vida. Só que nós precisamos dizer sim e deixar Ele trabalhar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua noite. Vamos estar orando. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Vamos dizer sim para Ele hoje? Para começarmos a viver a partir de agora as promessas e os propósitos dele. Vamos dizer sim para ele nessa noite. Com toda a coragem que nós temos no nosso coração, com toda a convicção que nós temos, vamos dizer sim para ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento de palavra, por esse momento, ó Deus, de podermos desfrutar um pouco, Deus, de tudo que o Senhor vem nos ensinando, de tudo que Maria pôde nos ensinar aqui nessa noite, Deus, o posicionamento de Maria, de um coração aberto, disposto, de um coração humilde, obediente. E eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes nós queremos fugir, sim, do chamado, do propósito, por medo, por desconfiança, por insegurança. Ah, Senhor, nos perdoa, porque às vezes nós ficamos tão preocupadas, Pai, com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, e vamos nos emaranhando com coisas e vamos nos desviando, nos afastando do Teu propósito. Mas nessa noite nós queremos, Deus, declarar, Senhor, que nós queremos dizer sim para o propósito. Nós queremos dizer sim, meu Deus, para o chamado. Nós queremos dizer sim, meu Deus, para o Teu projeto na nossa vida. Nós queremos dizer sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Sim, Jesus Cristo. Nos lava com Teu sangue, Jesus. Purifica a nossa mente. Renova as nossas forças. Pai, em nome de Jesus, desperta aqui chamadas. Desperta aqui, Senhor, ministérios. Desperta aqui, meu Deus, mulheres, Deus. Que elas sejam renovadas no Espírito. Que elas voltem, ó Deus, a falar em línguas. E quem não fala, que em nome de Jesus seja batizada com o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, desperta na oração, meu Deus, na madrugada. Desperta na palavra. Desperta, Senhor, no dia a dia. Deus, enche essas mulheres de poder, de unção, de autoridade.
Em nome de Jesus, que as tuas filhas sejam capacitadas, sejam orientadas pelo Espírito Santo. Deus, tudo que prende, tudo que amarra, tudo que tenta deter as tuas filhas, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Que nessa noite possamos ter um coração como o coração de Maria, um coração de serva, um coração humilde, um coração obediente, um coração a Deus que não olhou para trás, não olhou, Senhor, as circunstâncias, mas prosseguiu para o alvo, prosseguiu na fé, prosseguiu na confiança. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos mulheres, Deus, que a confiança, Deus, a fé não vai se abalar, mas vai permanecer no Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue. Repreende toda a retaliação, repreende toda a opressão. Deus, se há algum lugar, Deus, se há alguma casa, Deus, passando algum momento de tribulação, Deus, que a tua graça alcance, que a tua misericórdia alcance, que a tua bondade alcance. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa destravar, Deus, o que está travado. Que o Senhor possa, Deus, enviar recursos, enviar mantimentos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, enviar, meu Deus, pessoas, Deus, segundo o teu coração, para nos ajudar na caminhada, para nos ajudar, Senhor, na chamada, para nos ajudar no projeto, para nos ajudar no ministério, em nome de Jesus. Não deixa, meu Deus, que o inimigo venha roubar a palavra do nosso coração. Não deixe que o inimigo venha nos distrair. Mas, Senhor, em nome de Jesus, firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Ah, Senhor, Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza. E eu te peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, colocar sobre nós o capacete da salvação. Deus, coloca sobre nós cada item da Tua armadura. Em nome de Jesus, coloca sobre a nossa cabeça o capacete, Deus. Coloca, Deus, o cinturão, a couraça, as sandálias, a espada, Senhor, o escudo. Em nome de Jesus, que sejamos mulheres, Deus, armaduradas na Tua presença, mas com um coração rendido e disposto e disponível. Em nome de Jesus, que se ache em nós, Deus, esse coração disponível. Em nome de Jesus, Deus, edifica a nossa fé, edifica a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, Deus, entregamos essa noite, esse dia, essa madrugada, esse momento em Tuas mãos. E clamamos pelo Teu livramento, clamamos pela Tua graça, bondade e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a perseverar na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a dizer não para nós mesmas, para nossa mente, para nossa carne, Deus. Em nome de Jesus. Que toda ansiedade bata em retirada em nome de Jesus. Que toda opressão bata em retirada em nome de Jesus. Que toda preocupação bata em retirada em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar nossa mente, o nosso coração no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos tudo que temos em Tuas mãos. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. Que essa palavra tenha encontrado um coração. Que o Senhor possa completar a obra na sua vida em nome de Jesus. Que Ele te encha de toda a plenitude do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amanhã eu espero vocês aqui novamente. Ainda não sei em qual horário, mas amanhã estarei por aqui. Deus abençoe vocês. Tenham um bom descanso. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe, Fabiana, em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz, de bênção. Adriana, Lucas, Késia, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.